Opa, eu vou falar como é que funciona o join, left join e right join hoje. O join ele serve para juntar as informações de uma ou mais tabelas, ela com ela mesma ou com outras tabelas. A diferença entre o join, left join e right join é quais dados ele vai obrigar a ter para poder trazer os resultados. Para exemplo, eu vou usar duas tabelas, que é a tabela movie, que ela tem entre campos, no caso que a gente vai usar é o movie ID e o título. Eu vou aqui só dar um exemplo. E a tabela moviecast, que ela tem entre os campos o movie ID, que ela referencia o personagem desse filme com o filme, e o nome do personagem, que também eu vou dar um exemplo aqui. E vamos começar com o join. Como é que funciona o join? O join precisa ter registro nas duas tabelas, tanto na tabela do from, que é aqui, como na tabela do join. E como é que eu faço o join? Eu coloco o join, o nome da tabela que eu quero relacionar, nesse caso aqui, podia ser ela mesma por outro campo, mas nesse caso eu vou usar essa tabela do movecast. E qual que é a condição para relacionar cada linha de uma tabela com cada linha de outra tabela. Nesse caso aqui a condição é o movie ID que existe nas duas tabelas. Eu vou dar um exemplo aqui com o título e com o campo character name, movecast.character name. Aqui ele está relacionando os personagens com o nome do filme. Bem legal. Agora, como é que funciona o left join? Esse aqui é o join. E como é que funciona o left join? Left join. Deixa eu apagar aqui. Eu vou usar a mesma tabela para exemplificar. O left join ele precisa ter registro na tabela do from. Se ele não encontrar referência nessa tabela aqui, eu não vou trazer só os valores dessa tabela, mas eu continuo trazendo a linha porque tem valor nessa tabela. Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo com esse join fazendo que ele dê pau, para não trazer nenhum registro. Eu vou colocar mais uma condição aqui, movecast.charactername igual Zezinho. Ele não vai encontrar nada. Viu? Então, ele tinha registro aqui, mas não encontrou aqui. A diferença disso para cá, por exemplo, se eu fizer um registro que não tem nenhuma uma condição que não tem nenhum registro na tabela do movecast, ele vai continuar trazendo os filmes nesse caso aqui. Só que ele vai trazer ali... Opa, eu tenho que colocar aqui. Ele vai continuar trazendo os registros nessa tabela aqui do movie. Só que as informações de movecast vão ficar nulas. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar um exemplo aqui com esse left join que ele tem alguns registros da tabela que eu sei que existe. Por exemplo, a tabela com o personagem com o nome mom. Aí eu vou aqui colocar uma ordenação para ordenar os nulos por último, só para achar o resultado. Vai, movecast, name, nos last. Seria legal, olha o último para ver isso aqui. Ó, ele tem 28 registros de filmes diferentes com esse personagem. Os personagens que ele não encontrou, ele fica nulo aqui, mas o nome do filme continua aparecendo aqui. Tá, e agora eu vou fazer um exemplo de right join. Right join. Right join. Vou pegar de novo a mesma query que eu fiz e vou trocar para right join aqui. O que isso quer dizer? Qual que é a diferença dele para o left join? O left join obriga registro existente nessa tabela. O right join é o contrário. Ele vai obrigar registro existente nessa tabela aqui, no movecast. Se na condição que ele colocou aqui ele não encontrar nenhum registro na tabela movie, o movie.type vai ficar nulo. Mas o resto das condições do movecast vão trazer valores. Por exemplo, aqui eu vou fazer esse mesmo mom aqui e eu vou colocar aqui o do title para ficar mais fácil de ver. O title nos last. E eu vou executar. Ó, os personagens que são mom, ele traz o nome do filme também. Ao contrário do left join, quando
ele não bate essa condição, o registro que ele trazia era da tabela Move, mas agora no write join ele vai trazer da tabela MoveCast. Então o personagem está aqui, o nome dele, e o título está nulo porque essa condição não foi cumprida para trazer dessa tabela aqui. Eu acho o write join mais confuso do left join e eu consigo trazer os mesmos resultados no left join. Então eu sempre prefiro usar o left join. Eu vou fazer esse exemplo aqui para trazer o mesmo resultado usando o left join. É só ficar aqui para left join, troca a condição de tabela principal de move para MoveCast e eu executo isso aqui e vai trazer exatamente o mesmo resultado. Ó. É isso aí, valeu, obrigado por assistir.